Muito obrigado, em primeiro lugar, ao Dr. Costa Neves, Presidente do Congresso, pelas palavras tão amigas que aqui dirigiu, mas em seu nome, um abraço muito grande a todos os militantes do PSD dos Açores que vêm há bastante tempo preparando de forma criteriosa o seu caminho para poder estar à altura dos desafios que os Açores atravessam e que eu estou seguro o PSD, com Berta Cabral, vai conseguir, nas próximas eleições, responder de forma positiva às melhores expectativas de todos os açorianos. Cumprimento, evidentemente, todos os nossos convidados também e a comunicação social que faz a cobertura deste Congresso. Recordo-me de ter estado aqui, no Coliseu Miqueilense, ainda em campanha eleitoral legislativa. Foi um encontro que culminou uma festa grande de mobilização que transcendeu em muito a social-democracia e o espaço da militância social-democrata. Foi um bom augúrio para aquela campanha que se estava a realizar. E tenho a certeza que este Congresso, nesta data e exatamente neste local, não poderia ser um melhor augúrio para o trabalho que todos vamos enfrentar até às próximas eleições regionais. Os social-democratas têm tido, historicamente, tarefas muito delicadas para realizar. Ao longo de todos estes anos de democracia em Portugal, o PSD foi ciclicamente chamado para governar em momentos de particular dificuldade. É sabido que na nossa história recente, desde 1974, não terá havido uma circunstância tão desafiante como aquela que vivemos no presente. O Presidente do Congresso já o assinalou. Nós temos tido a possibilidade de falar com os portugueses uma linguagem direta e verdadeira. E isso faz que as pessoas, mesmo que não estejam satisfeitas com a situação que se vive, respeitem e compreendam muitas das decisões difíceis que tivemos de tomar. Tenho repetidamente chamado a atenção para muitas dessas dificuldades, não por pretender que o PSD represente aos olhos dos portugueses um conjunto de más notícias que nos sobrecarreguem a todos, mas por achar que é importante conhecermos as causas da nossa situação para poder avaliar bem o terreno que devemos pisar e as respostas que devemos assumir. Mas deixem-me hoje fazer uma abordagem um pouco diferente, porque todos sabemos quais são as dificuldades, todos sabemos que o ambiente que se criou ao longo de vários anos no nosso país nos retirou autonomia, nos retirou soberania, nos deixou com poucas escolhas. Há um lote muito elevado de decisões que hoje tomamos que não são inteiramente livres, estão muito condicionadas pela situação que vivemos. Gostaríamos muito de tomar um leque de liberdade de opções muito mais abrangente do que aquelas que temos verdadeiramente possibilidade de tomar. Mas hoje eu preferiria chamar a atenção para a grande oportunidade que, no meio de tantas dificuldades, nós podemos ter de construir um futuro diferente. Essa é uma responsabilidade dos políticos. Nós, se quiséssemos ser governados apenas por soluções tecnocráticas,
não precisaríamos de eleições, não precisaríamos de democracia, mas nós não podemos prescindir da democracia e da política. A política e a democracia são os meios mais poderosos, com liberdade, de podermos escolher as melhores soluções. E as melhores soluções, como sabem, são sempre aquelas que respeitam as pessoas e o futuro das novas gerações. Não há soluções perfeitas. Ninguém tem a ousadia de dizer que não há outra solução. Nós temos algumas soluções à nossa mão. Estamos condicionados, mas temos soluções. Nós podemos olhar para esta crise muito forte que estamos a viver e pensar que devíamos aguentar o melhor possível, ultrapassar os constrangimentos financeiros, o que de resto estamos a fazer, como se costuma dizer, deixar passar a tempestade e fazer aquele ar filosófico, muitas vezes não fica mal, de concluir que depois da tempestade vem a bonança e se soubermos ser pacientes e determinados, a economia há de voltar a crescer e o mundo há de voltar a ser mais feliz. Uma tal situação de alguma passividade não nos conduziria a um país melhor. Nós, para voltarmos a fazer nascer a esperança nos portugueses, para que aqueles que hoje estão desempregados, e os Açores têm um nível de desemprego superior já à média nacional, não nos esquecemos disso, para que aqueles que estão desempregados, às vezes que estão a ver as prestações de subsídio de desemprego a terminar e que ainda não vislumbram do lado da economia uma resposta, esses portugueses que têm as suas famílias mais vulnerabilizadas, que precisam, portanto, de uma resposta pública mais exigente, só voltarão a ter esperança se souberem para onde é que nos estamos a encaminhar. Ora, nós não estamos a deixar passar a crise. Nós temos de agarrar nesta crise e dar a volta por cima o suficiente para que outras crises como esta não possam aparecer. Mas isso significa que não nos podemos limitar a observar o efeito das medidas de contenção e de austeridade para depois, então, quase mecanicamente, ver os problemas resolvidos. Nós, se não queremos voltar para trás, temos de alterar profundamente estruturas económicas, políticas e sociais do nosso país para que privilégios injustificados não voltem a reposicionar-se na nossa sociedade, para que os portugueses se sintam mais próximos, mais livres de escolher o que é melhor para si próprios, para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais aberta, mais dinâmica, mais competitiva, mas também mais solidária e mais responsável. Desse ponto de vista, todo o nosso país, seja nas regiões autónomas, nos Açores e na Madeira, seja no continente, nós temos ainda um longo caminho pela frente. Nós sabemos que precisamos de reformar mentalidades, que precisamos de colocar o Estado ao serviço das pessoas, que não podemos ter uma administração que complique a vida, mas que se justifique em função daquilo que é a nossa atividade económica e a nossa atividade social. Que devemos dar às pessoas um leque mais alargado de escolhas, seja na saúde, seja na educação, nas políticas sociais, seja do ponto de vista económico. Nós não podemos criar, fazer perdurar uma sociedade que depende da prestação do Estado. O Estado tem obrigações indeclináveis.
seja num governo regional, seja no governo da República. Os cidadãos têm de se sentir seguros quanto ao risco social e têm de saber que o Estado está presente, em última ratio, quando, por qualquer razão, o infortúnio nos bate à porta e precisamos de ser mais solidários. Mas para isso, nós temos também de deixar a nossa sociedade respirar. Temos de premiar a iniciativa das pessoas. Temos de ter a certeza de que os melhores, os mais ambiciosos, possam ir na frente, puxando todos os outros, criando riqueza, sem a qual não a conseguimos distribuir de uma forma mais justa. São estas estruturas que perduraram ao longo de muitos anos, que mantiveram muitas vezes as pessoas na dependência do Estado e na pobreza. Dependentes, muitas vezes, desde a criação de determinadas prestações, da esmola que o Estado lhes dá. Ora, se nós queremos construir uma sociedade verdadeiramente diferente, temos de tratar as pessoas com respeito, com liberdade e, ao mesmo tempo, com responsabilidade. O caminho que estamos a traçar no nosso país, portanto, não é apenas o de poder resgatar a nossa autonomia orçamental, a nossa liberdade fiscal e, ao mesmo tempo, a nossa soberania política. E isso já seria muito importante. Mas é mais do que isso. É poder dizer aos cidadãos que, independentemente das escolhas que possam fazer para os governos, ninguém num governo tem o direito de sobrecarregar as gerações futuras com encargos de que não beneficiarão e ninguém tem o direito, qualquer que seja a sua opção ideológica, de comprometer a soberania e a liberdade de todos os portugueses. Por isso, queremos que os responsáveis políticos sejam também responsáveis e responsabilizáveis. Que tenham consciência da consequência das suas ações. Que pensem não apenas nos constrangimentos que têm de enfrentar quando decidem, mas no impacto que essas decisões possam ter para o futuro. E nessa medida de responsabilidade, nós temos de fazer bem contas às decisões que tomamos. Em todo lado. É esse sentido de responsabilidade que eu creio tem sido apanágio dos social-democratas. E que eu tenho a certeza que, permanecendo com esta perspectiva, daremos a Portugal, no seu conjunto, a oportunidade de se reabilitar externamente e de poder, reconhecendo a sua capacidade para crescer no futuro, para se reformar de forma profunda, colocar os portugueses num plano de realização e de felicidade a que eles se viram negados por muitos anos de más decisões e de más políticas. Esta vocação que herdamos do nosso fundador e que também foi acompanhada e testemunhada pelo presidente honorário do PSD, o nosso querido companheiro e amigo João Bosco Mota Amaral, que desde o início presenciou e acompanhou esta caminhada que Sá Carneiro iniciou, de colocar sempre o interesse dos portugueses e de Portugal à frente de tudo, é uma caminhada que se reabre hoje também nos Açores. Nós sabemos como cala fundo entre os social-democratas o espírito da autonomia. Nós sabemos, de experiência feita, que não basta proclamar a autonomia, é preciso exercê-la.
e respeitá-la. Grande parte da evolução, não a totalidade, como é evidente, mas grande parte da evolução que fizemos ao longo dos anos no aprofundamento da autonomia regional foi prosseguida por social-democratas. E, em termos nacionais, foi acarinhada e respeitada, mesmo quando nós sabíamos que não tínhamos inteiramente os mesmos pontos de vista. É importante que se saiba que não se teria caminhado tanto em matéria de autonomia se o PSD nacional não tivesse um profundo respeito pela autonomia, mas seria injusto não reconhecer que, se fomos tão longe em matéria de autonomia, isso se deveu a muitos social-democratas dos Açores e da Madeira que se bateram por essa autonomia. E é esse respeito grande pela convicção que reina nos Açores e na Madeira, no seio dos respectivos partidos, relativamente ao aprofundamento da autonomia, que eu hoje reconheço naquela que será a grande candidata, a candidata certa para estas eleições, que é a nossa Berta Cabral. A doutora Berta Cabral iniciou um caminho há quase 4 anos atrás, à frente do PSD regional. Fê-lo com uma equipa competente, preparando a alternativa que se deve exigir a um grande partido que tem vocação de governo e que tem nos Açores a grande tradição de ter instituído de facto a autonomia nos Açores. Como presidente do PSD nacional, cumpre-me aqui sublinhar não apenas o reconhecimento pela sua grande preparação e competência, mas, sobretudo, pelo respeito que tem inspirado a todo o PSD nacional e pela forma como tem conseguido ser solidária com o PSD nacional, sem nunca deixar de respeitar o seu mandato como açoriana. Não queria confundir aqui as minhas funções, mas os portugueses sabem que é muito difícil andarmos sempre a mudar de chapéu. Aqui também fala um bocadinho o Primeiro-Ministro, que aqui está, não nessa função, mas como chefe partidário. Mas por trás desse chefe partidário, recordo-me de ouvir o Primeiro-Ministro lembrar a forma como a Presidente do PSD dos Açores, ainda sem ser reconhecida nas eleições como a Presidente do Governo, como eu julgo que vai acontecer nas próximas eleições, a bater-se pelos Açores, por todas as ilhas açorianas e por todos os açorianos. Ainda não foi eleita Berta Cabral e já o Governo da República sabe que à frente dos Açores existirá alguém que colocará, acima de tudo, os interesses dos açorianos